Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor possa superabundar em nossas vidas. Estamos alegres porque recebemos ontem a notícia de que o irmão Jader já está de alta, já está em casa. Graças a Deus. Agora a gente já pode ir lá fazer uma visita a ele com mais tranquilidade, não é? Que Deus esteja abençoando a sua vida e que ele possa estar melhorando a cada dia. Também a tia Vilma, que tudo esteja bem. E assim, cada um daqueles que são queridos nossos, que passaram por alguma enfermidade, nós oramos por eles e estamos felizes porque Deus os tem abençoado grandemente. Hoje é domingo, hoje é dia 28. Estamos trazendo para você a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Logo mais à noite, à tarde, se Deus quiser, estaremos ali na Igreja Batista de Casinhos, participando daquele congresso interno abençoado, né? A nossa lição de hoje é de número 9, baseada em 1 de Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. A verdade no relacionamento conjugal. A temática do relacionamento está presente nos versos de 1 a 14. No entanto, enfatizaremos nesta lição os versos de 1 a 7, que falam do relacionamento matrimonial, tratado com especial destaque pelo apóstolo Pedro. Relacionamentos sadios são aqueles em que os envolvidos agem de forma que harmonizam o ambiente com respeito, autonomia, carinho, atenção e liberdade, em doses equilibradas. Desse modo, certamente haverá estímulo à mutualidade de amar e de se sentir amado, mantendo um convívio agradável. Enfim, a boa convivência entre as pessoas é um fator essencial à vida humana, já que não tem como vivermos totalmente isolados, o que é verdade, mas determinante ainda na vida conjugal. Se porventura você não for casado ou casada, aqui está uma ótima oportunidade para aprender antecipadamente como se relacionar com o seu futuro cônjuge. Primeiro momento, então, submissão e casamento saudável. Muitos, principalmente algumas mulheres, têm dificuldade com esse texto bíblico e o texto de Paulo aos Efésios 5, 22 a 33. Paulo estende seus ensinos para a relação pais e filhos, enquanto Pedro fixa apenas o relacionamento conjugal. Essa dificuldade origina-se numa leitura parcial do texto, apegando-se à ordem do Espírito Santo de submissão da mulher. Interrompendo a passagem neste ponto, na realidade, a beleza de ambos os textos está no ensino do equilíbrio no relacionamento entre homem e mulher, no relacionamento conjugal. Observem, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Maridos, tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Paulo diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Os maridos devem amar as suas mulheres. Creio que só uma grande má vontade para não enxergar o perfeito equilíbrio nas orientações bíblicas para mulheres e maridos, o que resulta em um relacionamento sadio no casamento. Com efeito, o texto da palavra em nada induz a uma assim chamada guerra dos sexos. No equilíbrio bíblico, mulher feminina, sim, feminista, não. Homem macho, sim, machista, jamais. Infelizmente, muitos casais cristãos acreditam que os ensinos bíblicos
são antiquados e deixam poluir suas mentes e comportamentos por modelos novelescos e ideologicamente pecaminosos sobre a família e o casamento. As exposições excessivas a esses padrões e ideologias contaminam a vida dos casais cristãos e assim condenam seu lar a problemas, desavenças e separações. Mas, se os cônjuges imitarem Jesus Cristo em sua submissão e obediência e em seu desejo de servir a outros, seu lar terá vitória e alegria. Segundo momento, responsabilidade da esposa na construção de um casamento saudável. Pedro apresenta 3 motivos pelos quais uma esposa cristã deve ser submissa ao marido, mesmo quando este não é um cristão. Primeiro, a submissão é uma ordem de Deus. Em sua sabedoria, o Senhor estabeleceu a melhor arrumação para um casamento ser abençoado. A submissão não é uma estratificação de autoridade nem de valor intrínseco menor da mulher em relação ao homem. É verdade repetida que a sujeição da esposa não significa que ela seja inferior ao marido, pois no próprio verso 7, o apóstolo deixa claro que o marido e a esposa são co-herdeiros do dom da graça da vida. Homem e a mulher foram feitos pelo mesmo Criador e da mesma matéria-prima. Ambos foram criados à imagem de Deus. O domínio sobre a criação foi dado ao casal, Gênesis 1:28, e em Jesus Cristo os cônjuges cristãos são um, Gálatas 3:28. Em segundo lugar, a submissão é uma oportunidade de conquistar o marido não crente. É preciso lembrar que este argumento é uma possibilidade, não uma promessa. Não há necessidade de se casar com alguém para evangelizá-lo. É preciso cuidar com o jugo desigual. A expressão sem palavras, no verso 2, deve ser entendida como sem conversa, sem muito falatório. A esposa poderá ganhar seu esposo para Cristo pelo seu caráter e por atitudes como compreensão, amor, bondade e paciência. Em terceiro lugar, a submissão é um adorno na vida da mulher. A palavra grega para adorno é cosmos, que dá origem às palavras mundo, universo, mas também pode ser traduzida por ornamento, decoração, adorno. A advertência às esposas cristãs é a de não dedicarem toda a sua atenção aos enfeites exteriores, mas sim ao caráter interior. Não significa que a esposa não deva se cuidar nem acompanhar a moda, apenas que não deve se preocupar excessivamente com modismos, só para não ficar por fora. O que existe aqui é uma relação de prioridades, não de proibição a usar brincos, colares, roupas da moda, etc. O charme e a beleza das joias são artificiais e exteriores. A beleza interior não está. A beleza interior não. Esta é permanente e duradoura, enquanto as belezas exteriores
são passageiras, ora sim, ora não. Alguns cristãos querem ver nesses versos uma espécie de catálogo de vestimentas e enfeites proibitivos às mulheres cristãs. Tal ideia não se sustenta sob nenhum argumento, principalmente para justificar extremismos. Não há justificativa no texto para desleixo, pela aparência como uma marca de santidade superior. Santidade está no comportamento quanto à sua atitude no vestir e na submissão de seus maridos, a exemplo de Sara, cujas filhas espirituais devem seguir o exemplo. Terceiro momento: responsabilidades do esposo na construção de um casamento saudável. Aos maridos, o apóstolo faz algumas exortações de caráter muito sério que todos os esposos precisam considerar. Primeiramente, ele exorta os esposos a serem sábios no relacionamento. Essa palavra significa inteligência, entendimento, conhecimento adquirido pela experiência pessoal em um relacionamento direto. É impressionante como duas pessoas casadas podem viver juntas por longo tempo sem se conhecerem de verdade. A ignorância é perigosa em qualquer área da vida, mas especialmente no casamento. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor, sentimentos, medos e esperanças da esposa. Precisa ouvir com o coração e se comunicar de maneira correta com ela. Wiesby é quem declara essas palavras. É compreender que a esposa é diferente, física, emocional e mesmo espiritualmente age e reage diferente. Em segundo lugar, o esposo é chamado ao convívio com a esposa e, consequentemente, no lar com os filhos. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa e os filhos, pois a ausência da figura masculina traz sérias lacunas na formação dos filhos. A palavra convívio é mais do que compartilhar o mesmo espaço físico. A ideia é coabitar, incluindo a vivência doméstica e a relação sexual do marido e mulher. É relação física, emocional e espiritual, ainda mais se o esposo for cristão, criando ambiente de harmonia e segurança dentro do lar. Então, nós pensamos aqui uma coisa. Em terceiro lugar, o esposo é ordenado a tratar a mulher com honra, palavra que no grego tem o sentido de algo que tem valor aos olhos de quem vê, dando a ideia de que o esposo trata equilíbrio ao emocional de sua esposa, traz equilíbrio ao emocional de sua esposa, ao tratá-la com consideração e cavalheirismo, como parte mais frágil. Não significa em termos mentais, morais ou espirituais, mas sim em termos físicos, com algumas exceções. O homem é fisicamente mais forte, portanto, o marido deve tratar a esposa como um vaso caro, belo e frágil que contém um tesouro precioso. Irmãos, vou fazer uma pausa só para mim fazer uma ligação aqui. Pronto. Vamos continuar, né? Em quarto lugar, o esposo precisa ser o líder espiritual do lar.
o que infelizmente muitos se esquecem desse aspecto de sua liderança. Pedro propõe que o marido e a esposa orem juntos sempre. E a responsabilidade do esposo são tão sérias que, se não cumpridas, as orações do casal são interrompidas. Se casais não cristãos têm lares felizes sem oração, quão mais felizes podem ser os lares cristãos com oração? Na verdade, a vida de oração de um casal indica como estão as coisas no lar, quando algo não vai bem, atrapalha até as orações. Conclusão: o âmbito doméstico é, sem dúvida, o mais delicado para se viver os princípios cristãos. É muito importante entender com clareza as funções que Deus designou para o homem e para a mulher dentro do casamento. A confusão existe sobre as funções de cada um. É a causa principal de muitos conflitos conjugais. Ao idealizar o casamento, Deus deu a cada cônjuge uma posição de serviço diferente do outro, nem superior nem inferior, mas diferente. Para conseguir harmonia na vida familiar, é essencial que os esposos conheçam e aceitem seu próprio papel e o papel do seu cônjuge. Que bom, né? Uma lição que nos fala como devemos viver o nosso relacionamento conjugal, o nosso casamento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças, Deus, porque o Senhor nos traz lições importantes para a nossa vida a dois, a nossa vida conjugal, o nosso casamento, a nossa família, os relacionamentos com nossos filhos. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e os Teus propósitos, Senhor, e que sejamos fiéis cumpridores daquilo que a Tua palavra nos ensina, para que os nossos lares sejam lares felizes, harmoniosos e aconchegantes. Muito obrigado, Deus. Queremos orar pelas nossas famílias, te agradecer porque o irmão Jader já teve alta, já estava em casa, clamar ao Senhor pela sua vida, que ele possa a cada dia se recuperar dessa enfermidade. Ó Deus, abençoa cada um da nossa família, abençoa os nossos lares, os nossos amigos, abençoa, Senhor, a Tua igreja, as igrejas que fazemos parte, Senhor. Fica conosco, dá-nos a Tua graça sempre e que a Tua misericórdia seja constante no nosso viver diário. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Vamos mais uma melodia? E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você. Tivemos um probleminha aqui no meio da gravação, creio que não vai atrapalhar em nada, mas se tiver alguma coisa errada, perdoe-nos.
Aqui a bateria do celular chegou ao final e nós tivemos que conectar rapidamente o cabo para abastecer a bateria de energia. Mas está tudo bem, graças a Deus. Estamos felizes porque podemos comunicar com você. Que Deus abençoe grandemente e que tenhamos todos um domingo de muita paz, muita alegria na presença do Senhor. E não se esqueça, logo mais vamos estar na casa do Senhor para mais um culto de celebração ao Senhor. E que Deus nos abençoe em todas as nossas atividades no serviço prestado ao Senhor. A todos, um bom dia e que a graça e a paz seja constante em nossas vidas.